Jovem Pan. Atenção, Rede Jovem Pan. Jornalismo cidadão, prestação de serviços, interatividade, radioatividade. A notícia que interessa, a voz e a vez do ouvinte Jovem Pan. Radioatividade, um raio-x da informação, com Madeleine Lasco e Tiago Uberreich. Hoje é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, pega uma cerveja. São 4h09, começa aqui o Radioatividade. Eu quero saber, antes de tudo... Você não gostou da música. Quem Boa tarde, autorizou? Madeleine. Boa tarde, Thiago. Quem autorizou? Eu não sabia Você que ia autorizou? Tocar, não sabia que ia tocar essa música. Você não autorizou, eu não autorizei. Como é que essa música foi parar Mas no a ar? nossa autoridade aqui não vale nada, viu? Ou se vale. Não vale. Ou se vale. Não vale. De quem que é essa música aí, produção? Leandro e Leonardo. Você gostou, né, Wilson? Ó o Wilson. Não. O Wilson só correndo. Foi cúmplice, mas tá saindo fora. Se isentou da história. Vocês gostaram? Enfim, hoje a gente tem o quê? Hoje nós vamos falar de um tema muito legal. Que é um tema que, vou falar aqui com você que tá vendo a gente na internet. Quantas vezes você já postou uma coisa que era uma coisa assim... banal, Thiago. Pensa, uma coisa da sua família, do seu namoro, e veio alguém lá dar uma liçãozinha de moral politicamente correta. Eu vi outro dia que a moça postou assim, como é que é? Finalmente sabemos que a pessoinha que vai chegar na nossa família é menina. Uhum. Normal. Okay, normal. Sabe o que postaram? Como é que é? De você eu não esperava isso. Como assim ela não terá escolha? Você vai impor essa divisão cultural entre os sexos? Como assim? Então, essas duas páginas, que são Aventuras na Justiça Social e Valentões da Justiça Social, se dedicam a isso. A desmascarar quem se finge de libertário, mas que na verdade... E na internet principalmente tá cheio, né? Não é a pessoa que parece moderninha, mas ela é super autoritária. Isso nos Estados Unidos tem um nome que é teoria da ferradura. É aquilo que a gente fala, que o Jean Willis e o Bolsonaro não são opostos, são quase iguais. Só usam recursos ideológicos diferentes. Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui no Radioatividade com esses dois ativistas. Você tá recebendo visita? Ô, Madeleine, ele já tá entrando aqui. Se eu te contar que qualquer pessoa tem capacidade de desenhar, certamente você vai dar risada, vai duvidar, vai dizer, imagina, não desenho nada. Não, eu até desenho, mas meu talento não é reconhecido. Professor, eu vou falar isso pro senhor. Outro dia, meu filho me pediu pra desenhar um cachorro. Eu desenhei, ele falou, ai, que tartaruga linda. Isso não é justo, Thiago. Tem um arquiteto da USP, um homem muito bacana. Eu sou suspeito para falar porque eu fiz esse curso. Ele tem há mais de 30 anos aqui em São Paulo um curso que ensina as pessoas a desenharem com o lado direito do cérebro. É o professor Dalton De Luca que tá chegando aqui. Pegou trânsito, professor? Não, vim a pé. Veio de metrô. Ele é um cara... Olha que sortudo! Sortudo. É sortudo! Eu queria que tivesse metrô, ônibus onde eu moro. Bom, ele vai explicar como que esse curso funciona. É um curso fantástico. Eu sou suspeito para falar, porque eu fiz lá no começo dos anos 90. Só faz 25 anos. Tô ficando velho. Vai desenhar aqui, professor? Olha, esse curso que eu dou é um curso muito interessante porque realmente faz com que qualquer pessoa possa desenhar. E isso é uma coisa muito surpreendente para muitas pessoas, né? A maneira pela qual a gente aborda o desenho é que faz toda a diferença. E a gente vai descobrir essa maneira aqui. O senhor vai desenhar pra gente, fazer um desenho? Posso fazer Oba, desenho. eu quero. Todos nós podemos desenhar. Já vão pedindo aí, vocês que estão ouvindo Radioatividade. Vocês que estão vendo a gente pela internet, quero falar com vocês. Vão pedindo aí quais são os desenhos que vocês querem, que a gente vai colocar para vocês verem esses desenhos. O que mais tem hoje? Olha, há algum tempo, Madeleine, nós fomos aqui no Radioatividade sobre a história do Estado Babá. Né? Hoje tem um caso, Thiago. O caso é o seguinte. Eu não acreditei nesse caso, viu, Madeleine? Então, eu acreditei só porque eu fui checar a documentação. É uma coisa meio complicada, porque é um caso de direito de família. E direito de família é sigiloso. Esse caso é o seguinte. O Superior Tribunal de Justiça negou que fossem registrados os nomes dos dois pais na certidão de nascimento. Aí
ficou aquela coisa na internet. Porque foi machista, porque não sei o quê, e foi atrás. Sabe por que negou? Porque nenhum nem outro queriam. Eles estavam de acordo que ficasse o do biológico mesmo. Tava todo mundo de acordo. E o Ministério Público entrou lá. Queria, porque queria. A história é complicada. A família conseguiu se acertar, mas a justiça foi lá encher o saco deles. Pra que isso, né? E a gente vai conversar com a doutora Andréa Pachá. Ela é uma juíza e ouvidora do TJ do Rio de Janeiro. Vai participar aqui do Radioatividade. Ela é conhecidíssima no meio jurídico. Ela já foi conselheira do Conselho Nacional de Justiça. É muito ligada às artes, à literatura e escreve livros com uma visão muito humana dos casos que ela tem na corte de família. Por isso que a gente chamou ela aqui. Bom, dos Estados Unidos, o Caio Blinder vai trazer uma informação que cresce o número de empresas com a rígida política de 40 horas semanais. Será que isso faz sentido hoje? Muita gente discutindo, claro, o Brasil enfrenta uma crise, está discutindo a redução de jornada de trabalho com a redução de salário para a pessoa não ser mandada embora. Mas será que isso cabe nos Estados Unidos, essa rigidez? Ele vai falar disso com a gente. E hoje, o Esper já está com uma receita aí que eu não sei. Ele está ansioso, está andando aqui pela redação. Mas a receita que é bom ninguém traz pra gente nunca. Ele só fala da receita, ele só fala. A comida ninguém traz aqui. Ninguém traz comida aqui. A produção tá lá conversando, fingindo que não é com elas. Quando que alguém vai trazer comida pra nós aqui? É um festival alemão aqui em São Paulo, Só inspirado desculpa. na Oktoberfest. A gente vai saber disso daqui a pouquinho. E é claro, tem gênios do poder legislativo, são 4h14. Top News. As notícias que você não pode perder hoje na internet. Number 5. Bom, a número 5 foi colocada aqui depois de muita insistência, porque a produção tem direito a colocar um vídeo fofinho de bichos toda sexta-feira, mesmo contra a minha vontade. Vamos ouvir a sonorização desse. Vocês já estão reconhecendo a música é do Friends, é óbvio, mas essa abertura de Friends tem a ver com bichos. E por que ela tem a ver com bichos? Porque a nossa produção achou uma abertura do Friends. Vocês precisam ver. Em vez de ser pessoas na abertura, são hamsters. São hamsters fazendo a abertura do Friends que você sempre conheceu. E ficou excelente? Não, não ficou excelente. Mas ficou tão ruim que ficou bom. E é por isso que a gente compartilha com vocês. Está lá no nosso site, jovempan.com.br/radioatividade. Number 4. Bom, no Twitter, um dos assuntos mais comentados é o Dia Mundial contra a Fome. O nome certo é Dia Mundial da Alimentação, criado em 81 e celebrado em 150 países. Agora, esse áudio que a gente está acompanhando aqui é de um vídeo muito legal, criado pela ONU, que mostra todos os povos unidos pela alimentação. A ideia é conscientizar a opinião pública sobre as questões relacionadas à nutrição. De acordo com a ONU, a produção de alimentos, ao contrário do que muita gente pensa, é suficiente para a população mundial, mas o grande problema está na distribuição dos alimentos que não chegam à mesa dos que mais precisam. O Banco Mundial indica que entre 2010 e 2011, período da crise dos alimentos, o aumento dos preços deixou quase 70 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema em todo o mundo. Dá uma olhada nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, que está lá no site do Radioatividade. Number 3. Bom, a número 3 é para você que é forte. Pra você que não tem medo de assombração. Você tem medo de assombração, Wilson? Essa musiquinha é legal, hein? É macabro, não é? Então, a gente escolheu uma coisa que é exatamente como essa música. É suave e assustador. Você que tá aí na internet, tá vendo? Gostou da boneca? A gente achou num site americano que eu amo, que chama Dangerous Minds, Mentes Perigosas, uma seleção das bonecas mais assustadoras da história da humanidade. Eu quero ver vocês dormirem depois de ver essas bonecas.
O pessoal tirou sarro de mim. Falou que não era possível. Agora a produção já tá lá apavorada com a seleção que a gente fez. As bonecas estão no nosso site, jovempan.com.br/radioatividade. Number 2. Olha, a Disney liberou o clipe de Sanjay's Super Team, o novo curta que vai passar antes de O Bom Dinossauro nos cinemas, como é de costume nas animações da Pixar. Os super-heróis hindus que tem o jovem Sanjay na aventura são Durga, a deusa do poder e proteção, o Vishnu, de 4 braços, e o vilão Hanuman. A história acompanha um garoto indiano que, concentrado nos desenhos em exibição na TV, presta pouca atenção no pai, que quer que o filho se junte a ele em um ritual matinal hindu de meditação. É muito legal porque o pai quer que ele participe, mas ele está lá deitado vendo televisão. O menino, então, imagina 3 entidades hindus e com elas ele forma o próprio time de super-heróis. Sem diálogos, o curta traz uma trilha sonora assinado pelo mesmo rapaz, Michael Dana, das Aventuras de Pi. Dá uma olhada nesse vídeo que está no site também do Radioatividade. Number 1. Bom, número 1, vocês já sabem o que é. Número 1 é a nossa campanha Chega de Luxo. Olha lá, tá participando da nossa campanha, postando a hashtag Chega de Luxo em todas as suas redes sociais. Hoje você sabe do que eu vou falar? Calendários. Você gosta? Você usa calendário ainda? Que os bancos às vezes distribuem, né? Eu não uso mais, é Eu no também celular não uso. direto. Vocês usam calendário ainda, de mesa? Acho difícil quem usa. Usar, a gente não tá usando, mas pagar, nós vamos pagar. Que eu tô com a licitação aqui, você que tá vendo a gente na internet, tá vendo a licitação. O calendário, o modelo é esse aqui, ó. Pra quem que é o calendário? Para o BRB, Banco de Brasília. O Banco de Brasília é um banco público. Ele é uma sociedade de economia mista, mas o acionista majoritário, com 96,85% das ações, é o governo do Distrito Federal. E eles decidiram comprar calendário. Vocês gostam de calendário, né? Sabe quantos calendários? 250 mil. 250 mil calendários eles decidiram comprar. E eu vou ler. Calendários com espiral wire branco. Base em triplex resistente. Formato aberto, 19,5 por 39 centímetros e fechado, 19,5 por 14 centímetros. Em papel supremo alta alvura, 350 gramas com 4 cores. Impressão em 7 lâminas de papel couché fosco, 230 gramas, 4 por 4 cores, em acabamento refilado. A logomarca será fornecida pelo banco e o layout será disponibilizado ao vencedor da licitação. Licitação que, aliás, foi lançada esse mês. Nós estamos apertando o cinto e eles lançaram a licitação. Sabe quanto que o Banco de Brasília, que pertence ao governo do Distrito Federal, onde os professores acabaram de entrar em greve, vai gastar em calendário? R$437.500. Se em vez de fazer calendário, eles comprassem caderno, dava para dar caderno para todas as crianças que estão na escola pública do GDF e ainda sobrava. Dava para comprar 213.414 cadernos para crianças em escolas. Em vez de gastar dinheiro com caderno, a gente está gastando dinheiro público com brinde, com calendário de mesa. Não estou discutindo se a licitação é lícita ou não, porque a gente nem analisou isso. Mas a minha pergunta sempre é justo? Precisa mesmo? Eu acho que não. Chega de luxo. Daqui a pouquinho o meme tá lá no nosso Twitter para você compartilhar. Chega de Luxo. Uma campanha Radioatividade. Top News. As notícias que você não pode perder hoje na internet. Participe do Radioatividade pelo número 2870-9707 e mande mensagem pelo Viber 567070. Lembra quando os bancos podiam enviar cartões de crédito sem que o cliente tivesse solicitado? Em 2015, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o envio de cartões sem prévia solicitação é prática abusiva.
Posso ajudá-lo? Eu queria solicitar um novo cartão. Pois não. Quando você conhece os seus direitos, a história é outra. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A melhor defesa é a informação. STJ. Você vai comprar um imóvel? Sabe quanto vale? Avalie com a Engie Bank. Ligue 11 30 39 35 25. E-mail comercial@engebank.com.br. Engie Bank, 23 anos em todo o Brasil. Destaque da Avenida Paulista, às 4h24. Vitor La Regina. Boa tarde, Vitor. Oi, boa tarde, Tiago. E aí, manifestação para quem está na Avenida Paulista neste momento no sentido Consolação. Diversos movimentos sociais, MST, MTST, também Sindicato dos Bancários, realiza essa manifestação entre as críticas aí para criticar o ajuste fiscal. Eles estão no sentido Consolação, na altura da Alameda Joaquim Eugênio de Lima, e é uma manifestação que ocupa todas as pistas e vai até a altura da Alameda Campinas. Eles estão indo no sentido Consolação. De qualquer forma, evite essa região ao motorista que está em São Paulo. A gente já sabe que sexta-feira é dia de complicação. Imagine com essa manifestação aqui na região central, viu, Tiago? Bom, manifestação na região da Avenida Paulista. Quem tá nas adjacências tem que ter... E numa sexta-feira, né? Mas é sempre de sexta, não é? Sempre, A manifestação, enfim, a gente tá avisando você... Segundo o Wilson, é porque depois você sai da manifestação, toma uma, né? Claro. São 4h24. Radioatividade. Radioatividade. Com Madeleine Lasco e Tiago Uberreich. Bom, agora são 4h25. É muito bom receber aqui nos nossos estúdios o professor Dalton De Luca. O professor Dalton De Luca, que tem um curso aqui em São Paulo que ensina as pessoas a desenhar com o lado direito do cérebro. Tudo bem, professor? O senhor, só para explicar, o senhor é formado em arquitetura. Eu sou arquiteto. E virou professor o quê? Há mais de 30 anos? Professor de um curso de desenho específico. Isso, 30 anos. Isso, 34 anos. O pessoal desconfia quando o senhor fala que vai... Sim, nem todo mundo acha natural, né? Mas assim que a gente começa, tudo vai para o lugar, não tem problema nenhum. Na verdade, essa questão de você abordar, usar o lado direito do cérebro é muito interessante porque a gente tira proveito do aspecto formal do mundo. E, em geral, a gente olha os objetos e as coisas para usar, né? Agora, a gente não presta muita atenção na forma. E o lado direito do cérebro é aquele que se concentra no aspecto formal das coisas. E quando a gente começa a ver as coisas por esse lado, fica muito mais fácil de desenhar. Enquanto a gente estiver olhando, por exemplo, nós podemos olhar a mão, que a mão, em geral, é uma coisa complexa, né? Todo mundo diz, a mão é difícil de desenhar. Agora, se a gente olhar a mão como forma, a gente começa a descobrir aspectos da mão que a gente nunca presta atenção. Em geral, a gente olha a unha, né? Então, se você olhar o seu polegar de frente, você vai olhar a unha e o dedo. Agora, esse espacinho, essa almofadinha que existe entre o dedo e a unha, a gente nunca presta atenção nela. Para a gente desenhar, a gente vai ter que prestar atenção nesse pedacinho. Por exemplo, essa linha aqui pertence ao dedo, então eu vou fazer essa linha do dedo. E essa linha aqui pertence à unha, então aqui elas se juntam. E aqui nós temos a unha e aqui nós temos o dedo. E essa almofadinha aqui... O professor já está desenhando aqui. Eu estou desenhando já. Quem está com as câmeras aqui já está vendo. Não, pode fazer? Pode, claro. Quando a gente olha nessa almofadinha aqui, que é um lugar da mão que nem tem nome. Na verdade, se você quiser dar um nome para isso, você vai ter que pegar o começo da palavra dedo e o fim da palavra unha, o que poderia ser dedunha. Então, se você olhar aqui o dedunha, você vai ver que você nunca prestou atenção nesse dedunha. Você sempre olha a unha e o dedo, vê se tem micose, essas coisas. Mas essa forma a gente não... Do lado de cá, também tem outra forma desse tipo, que é uma forma que a gente não tem o hábito de olhar. Então, digamos que aqui é o outro lado da unha e aqui é o fim do dedo. Então, se a gente olhar essa outra almofadinha aqui, que a gente poderia dizer que começa com o começo da palavra unha e o fim da palavra dedo, que poderíamos batizar de unhedo. Então, quando você olha o dedunha e o unhedo,
você começa a perceber que você nunca tinha prestado atenção no seu dedo. Aqui você olha em geral o dedo e a unha, que são as coisas que a gente foca. Mas para desenhar, nós temos que olhar também os espaços entre as coisas, e esses espaços é que vão mostrando. Então, esse dedo pode continuar para cá, e aqui eu posso ver um pedaço do indicador escondido pelo polegar. Então, aqui eu tenho essa dobrinha, que poderia ser também uma linha, e aqui vai sair o contorno do indicador. Então, nesse momento, eu posso achar essa forma estranha aqui, que normalmente nós vemos um indicador assim, que é a falange, falanginha, falangeta, mas quando nós estamos misturando o polegar com o indicador, nós achamos uma coisa que também não tem nome. Se a gente quiser batizar essa forma aqui, nós temos que também pegar um pedaço de cada coisa. Por exemplo, pegar o começo da palavra polegar e o fim da palavra polegar e fim da palavra indicador. Então, seria polegador. É perigoso escolher esses nomes, porque se você escolher ao contrário aqui... eu tô aqui gelando já. Cada um que o senhor vem, eu já suo. Isso. Por causa do horário. Isso mesmo. Então, na verdade, esse é o segredo para você desenhar. Em vez de você olhar as coisas pelo uso, pelo nome, pelo valor, pelo preço, você tem que procurar forma. Mas, professor, pode falar. O senhor está falando isso como se fosse uma coisa fácil? Não, você não viu eu fazer aqui? Eu vi, mas não é um desafio grande a gente ver o que a gente está vendo e não o que a gente quer imaginar que está vendo? Sim, esse é um desafio e é um treinamento que a gente tem que fazer. Não é assim mágico, né? Na verdade é mágico, mas a gente está muito habituado a examinar o mundo pelo conteúdo, examinar o mundo criticamente, que é o lado esquerdo do cérebro. Então, a gente tem que fazer exercícios para, em determinados momentos, a gente esquecer a crítica. Naqueles momentos, a gente se concentra na forma. E no começo, todo mundo tem muito medo disso. Imagina, se eu esquecer a crítica, o chão vai sair debaixo dos meus pés. Mas não é nada disso. Pelo contrário, quando a gente passa alguns momentos concentrado nas formas, quando a gente volta para o nosso lado crítico, ele está mais alimentado. Ele fica mais competente também. O mais legal, né, professor, é que é o seguinte, eu me lembro muito das suas aulas lá, o senhor chegava no primeiro dia e falava assim, nós vamos desenhar uma pessoa. E as pessoas desenhavam e ficavam olhando, que coisa horrível, que não sei o quê. E no fim, o senhor comparava esse desenho da pessoa com o que a pessoa evoluiu ao longo do curso. É verdade. E o mais legal é que, assim, não há julgamento, você não pode julgar o seu trabalho. Você simplesmente, o ato de fazer o trabalho é o que importa. A consequência vai ser o que o trabalho vai sair. É mais ou menos isso. Né? Exatamente. Esse fato de você aprender a ficar alguns momentos sem criticar, sem julgar, isso traz, além de trazer uma tranquilidade pessoal, traz uma competência muito grande. Um ensinamento de vida isso também. Né? Ensinamento de vida, é verdade. Mas é também uma preparação para a gente, talvez, ter um olhar mais fresco sobre as coisas. Porque até a crítica, quando ela é permanente, ela fica viciada. É verdade. E você não consegue ter um ponto de vista crítico com excelência se você quer incorrer sempre no mesmo caminho mental da crítica. Isso que o senhor faz é mais ou menos como uma meditação, não é? Olha, na verdade, não conheço em detalhes a meditação, mas muitos alunos citam essa semelhança, né? De que no ato de meditar, você tem que primeiro tirar os conteúdos, e isso é um pouco parecido com o exercício que a gente faz para se concentrar nas formas. Então, eu acredito que tem relação. O senhor faz isso para arquitetura também? Tipo, Sim. vai desenhar um prédio. Como é que faz para, sair isso tudo? Mesmo. Muitas vezes você tem que olhar o fundo do prédio, o vazio entre um prédio e outro, o vazio entre uma janela e outra. Então, você tem que procurar as formas, do mesmo jeito que nós fizemos aqui no dedo, você pode fazer com qualquer coisa. Pode fazer com o rosto das pessoas, com os edifícios, com os objetos. Você vai procurar sempre uma mistura de uma coisa com a mistura da outra, que apresentem para você uma forma que não tem um conhecimento racional em cima dela. Então, você não pode usar o seu lado esquerdo. Você é obrigado a se concentrar numa coisa nova que você está vendo, que é a mistura de uma coisa com a mistura da outra. Na verdade, a gente chama esse mecanismo de tumitinhas.
Como assim, tumitinhas? O que é isso? Essa história eu sei, mas o professor que vai contar. Não, você quer contar? Pode contar. Não quero, imagina. O Tumitinhas é assim, é a história de uma menina, que ela foi nossa aluna, contou pra gente essa história, que quando ela era criança, ela inventou um amigo invisível, e brincava com esse amigo invisível, e ela batizou esse amigo invisível de Tumitinhas. Aí a gente falou, de onde será que ela tirou essa palavra Tumitinha? Na verdade, tirou da música. Quando você tem, ela tinha 3 anos, quando você tem 3 anos, você já sabe falar, e você sabe mais ou menos algumas palavras, mas você não sabe todas as palavras. Então, cantando, ela dizia, o amor que tu me destes, o anel que tu me destes era fino e se quebrou, o amor do Tumitinhas. Em vez de ela entender que aquilo era tu, pronome pessoal, me, pronome oblíquo, tinhas, verbo, ela entendeu aquilo como uma forma, como uma coisa só. E achou que aquilo podia ser uma pessoa, o amor do Tumitinhas. Então, ela batizou esse amiguinho secreto dela de Tumitinhas. Esse mecanismo da gente misturar sílabas antes da gente conhecer todas as palavras é um mecanismo natural do aprendizado, da fala e da escrita. Então, nós misturamos as formas e agregamos significados a elas. E, nesse caso, ela inventou esse Tumitinhas e criou. Então, esse mecanismo de pegar um pedaço do dedo com um pedaço da unha é como se você fizesse um Tumitinhas. O senhor estava fazendo isso, do criar palavras enquanto ia desenhando. Isso mesmo. Isso é um truque? Tem truque pra gente tirar a nossa cabeça dessa roda viva do dia a dia que a gente se força a colocar a cabeça às vezes? Tem truque, sim. Então já me fala, que eu já vou anotar. Vamos lá. Um truque que pode servir muito bom é exatamente esse com as sílabas mesmo. Você pode ter algumas palavras, por exemplo, misturando as sílabas do seu nome, você pode achar uma palavra que não signifique nada. E essa palavra vai representar para você uma forma que pode adquirir conteúdos novos, que pode levar você para uma novidade. Então, você faz uma espécie de talismã da criatividade. Quer experimentar? Eu quero. Como é o seu nome? Madeleine. Madeleine, temos que, acho que, pegar um sobrenome também para ficar mais fácil. Ai, professora, Acho que é aí só dificulta, consoante, aí vai dificultar. É igual o meu também, só dificulta. Então, vamos tentar misturar as sílabas do Madeleine. Que palavra de 2 sílabas, por exemplo, nós podemos criar que não quer dizer nada com as sílabas do Madeleine? Dema, lema, Lema led, não. Lene, Led, não. Madi. Lene, Nelly, Ne- Ned. Ah, nossa, professor, tô muito Ned é confuso. mais ou menos, né? Olha lá, Mané. Mané é um nome, não serve. Mané Tem que ser uma coisa que não é serve, nada. produção. Produção, só pra certo pra mim. Quando for pra passar vergonha, deixa eu passar sozinha, que eu não preciso de ajuda. Eu já... Dene, talvez. Dene. Dene, vamos de Dene. Dene, apesar de ter parecido com Denner, que é um nome também, mas nós podemos ver se... Depois você procura um outro melhor. Mas com Dene, nós podemos imaginar que o Dene vai ser um talismã, uma saída para alguma coisa nova para você. Então, o Dene é uma forma que nós podemos pôr algum significado nela, dependendo do contexto em que ela esteja. Então, nós podemos, por exemplo, pegar um contexto onde o Dene seria um substantivo. Então, que frase nós poderíamos fazer com Dene sendo um substantivo? Dene foi na escola. Pega esse Dene. Eu já penso, pega esse Dene, pra mim o Dene já é um hexágono. E pronto, já virou um hexágono. Outra situação, o Dene seria um adjetivo. Hoje eu estou Dene. Amanhã eu estarei menos Dene. Você está sendo muito Dene hoje. Isso faz com que você pense em outras coisas. Que poderia representar uma qualidade Dene. Entendi. Ou então você pode colocar o Dene como um verbo. Ah, vamos denar, vamos conjugar Dene. Eu deno, tu denas. Denis, ele dene, nós denamos, vós denais, eles denem. Pronto, você já pensou num monte de outras coisas que você não teria pensado num momento de angústia criativa. Isso é Isso, assim, para quem tem crianças na família, é um exercício que você pode fazer diariamente. Claro, porque as crianças fazem isso. Para aprender a falar, elas têm que fazer isso, né? E depois que aprendem também, vão surgindo umas palavras que, é óbvio, o vocabulário vai crescendo. E
essa naturalidade de brincar com o desconhecido é uma coisa que a gente perde ao longo da vida. Ao longo. A crítica não deixa você brincar com o desconhecido, porque você pode fazer um papel ridículo. O ridículo é o que mais atrapalha o lado direito do cérebro. Você tem que esquecer que você talvez seja ridículo. Porque quando você vai ser criativo, você passa na beira do ridículo, muitas vezes. Ô, Madeleine, Me dão um conselho contrário, geralmente. Tem um exercício do Dalton, que é praticamente o primeiro exercício que você ensina, chamado de desenho cego, que é muito angustiante, muitas vezes, porque é o seguinte, você simplesmente vai tapar a sua folha de papel, você põe uma folha de papel em cima e começa a desenhar por baixo, e não pode olhar o papel. Você vai só olhando os riscos, as curvas, e é um pouco angustiante, porque a pessoa quer saber como é que tá o desenho, né, professor? Desempenho, é verdade. Desempenho, né? No começo, a pessoa fica ligada no desempenho. Agora, o fato de você não olhar o desenho é para ir habituando você a ficar mais ligado no prazer de estar fazendo e não no resultado que saiu o desenho. Muitas vezes a gente, quando termina o desenho, fala: olha, o meu desenho até que ficou bom, mas isso não estava interessando enquanto você estava desenhando. Você estava desenhando pelo prazer de desenhar. A analogia que eu costumo fazer é a coisa do nó. Existem algumas pessoas, eu não sei se vocês conhecem alguém assim, que tem um prazer muito grande em desatar os nós. Então, quando pega um novelo de lã toda amarrada... Eu adoro. Então, esse momento de desatar o nó é exatamente um momento onde você está ligado na forma exclusivamente. E, às vezes, quando você consegue desatar um nó, você fala: que pena, desatei o nó. Não tem outro nó para continuar desatando, porque eu estava adorando desatar o nó. E o desenho é assim, aliás, toda coisa que você faz, ela tem que ser boa enquanto você está fazendo. Aí você consegue fazer bem. Mas, professor, isso é eu gostei disso aí, porque isso é um exercício para tudo na vida. A gente aprende muito a coisa do... Como é que é? Do prêmio para o sacrifício. Eu tô falando isso porque uma vez o ministro Marco Aurélio Mello, no Supremo Tribunal Federal, quando eu trabalhei lá, houve uma ação que estava sendo discutida, aquelas audiências públicas, e ele falou para mim: filha, o que eles estão discutindo aqui não é um conceito jurídico. É essa coisa do sacrifício humano que tem que ser feito para que você tenha direito a qualquer coisa, e eu não vou compactuar com isso. E aí eu comecei a perceber que as pessoas acham que elas têm que fazer uma quantidade enorme de coisas chatas por dia e ficar muito infelizes e se torturar, prolongando aquele momento de sofrimento, falando mal e babapá, para ter direito à felicidade suprema. Mas, na verdade, talvez fosse bom não almejar nenhum extremo nem outro e ter prazer diário com as coisas. Como que faz para quebrar essa cultura? Porque tem gente que entra nisso no automático. Em empresas grandes a gente vê muito isso, né? Você tem que estar coberta de razão. Essa é uma versão do aprendizado que é maldosa, né? E o que a gente tenta propor nesse curso é que você descubra o prazer não como a sua finalidade, mas o prazer como um meio de aprender. Então, a hora que você descobre o jeito gostoso de fazer, esse é o jeito certo. E você explorando esse jeito gostoso, você avança com mais rapidez. É muito interessante porque, recentemente, fazendo um pequeno parênteses, nós comentamos na aula esse filme Whiplash, que é exatamente essa visão que você colocou. Você tem que sofrer, porque se você não sofrer, você... Então, a gente compara esse filme com aquele outro do Carpe Diem, como é que chama? Os poetas... mortos. Sociedade dos Poetas Mortos. Eu acho que esses dois filmes devem ser vistos simultaneamente, não, um de cada vez, mas um perto do outro, e você comparar essas duas visões do mundo que são opostas. Então, você sofrer para aprender é uma coisa já velha, antiga, que a Inglaterra usou, não sei lá quantos anos atrás, o sistema de ensino. E hoje nós estamos descobrindo novos caminhos, e um dos caminhos que a gente está descobrindo é o prazer como uma forma de aprendizado. Mas isso também é uma coisa que eu acho que as pessoas têm como modelos de sucesso hoje, pessoas que sofreram. Então, às vezes as pessoas pensam, os pais às vezes pensam que a única forma de ter aquele sucesso é por meio do sacrifício pessoal, do sofrimento, do fazer o que não se gosta.
Quando eu acho que, na verdade, se for ver em termos de produtividade de resultado, quem faz com alegria um talento que realmente tem e que gosta, tem mais resultado. O problema é que essas pessoas não têm ainda idade suficiente para serem os ícones, não é? Olha, nós podemos comparar o Van Gogh e o Picasso. É uma beleza de comparação. O Van Gogh sofreu, ele ficou louco, até morreu por causa da arte. Não, por causa, sei lá porque que ele ficou louco. Mas, enfim, ele é um exemplo de artista que sofre. O Picasso, não. O Picasso era feliz. Ele conseguia soluções com alegria. E muitas vezes as pessoas perguntavam para ele, qual é o problema que você busca? Eu falei, eu não busco problema, eu tenho só soluções. Então, ele era uma pessoa positiva. E eu acho que você tocou direitinho no cerne da questão. Ô, Dalton, já te agradeço pela sua atenção. A gente vai colocar no nosso site o link do seu blog, né? É o curso do dalton.com.br, lá dentro tem o blog. E o mais legal é a comparação dos desenhos do antes e do depois. Que aí surpreende muita gente, para as pessoas saberem que qualquer pessoa, dependendo da observação, treinando a observação, qualquer pessoa pode desenhar. E isso ajuda muito na vida. Eu sou um exemplo bem característico disso, viu, Dalton? Legal, hein? Eu era praticamente mudo, né, do seu curso, você lembra? Eu vim trabalhar no rádio, você vê, né? Eu lembro, sim. É isso aí, Pô, obrigado. Quero agradecer muito, e, pra você que tá vendo a gente pela internet, que viu os desenhos aqui, recomendo muito. Entra lá no nosso site pra ver, jovempan.com.br/radioatividade. Obrigada, viu, professor? Olha, eu que agradeço. Eu virei quantas vezes vocês me chamaram. Gostei muito. Um abraço a todos. Obrigado. São 4h44. Radioatividade. Radioatividade. Com Madeleine Lasco e Tiago Uberreich. Bom, a gente está falando agora com vocês que estão ouvindo Radioatividade em todo o Brasil. A Avenida Paulista é a principal avenida de São Paulo. Vocês sabem que aqui teve reformas recentes, reformas que foram polêmicas, custaram uma fortuna, que fizeram uma ciclovia super legal, aliás, a ciclovia no meio da Avenida Paulista. É a melhor ciclovia que tem na cidade de São Paulo. E tá rolando uma manifestação que saiu do controle. É o centro financeiro do país. Tem muita gente passando na sexta-feira, muita gente trabalhando aqui. E os nossos repórteres vão trazer a informação. São 4h45. Anderson Costa, onde é que você tá? Olha, Madeleine, nós estamos aqui em frente à Fundação Café Livre, no número 900, aqui da Avenida Paulista, onde os manifestantes estão concentrados. Eles começaram a manifestação do outro lado da Paulista, aqui em frente ao prédio da Petrobras, e agora interdito por completo o sentido Paraíso. Neste momento, alguns dos manifestantes estão, inclusive, nas escadarias do prédio da Fundação Café Livre. Algumas pilastras aqui do prédio, inclusive, foram pichadas, aqui manchadas com tinta vermelha. A polícia agora chegou um reforço policial, mas a situação está crítica aqui na região da Avenida Paulista. A Paulista está totalmente interditada agora, nos dois sentidos. O motorista que vem ali da região do Paraíso, muita gente, inclusive, alguns carros chegaram a subir na ciclovia para pegar o sentido oposto e voltar para o Paraíso. A situação realmente está fora de controle. Agora a polícia chegou, o reforço policial chegou e os manifestantes continuam aqui parados em frente ao prédio da Gazeta. Eles, inclusive, gritam aqui palavras de ordem contra emissoras de TV, de rádio e também algumas emissoras. E eles permanecem aqui em frente ao prédio da Fundação Café Livre. Ô Anderson, quem são esses manifestantes e o que eles estão reivindicando? Exatamente, porque você está falando dos manifestantes, agora, por exemplo, nessa acusação do pessoal que fala que é manifestante sem teto e está alugando o apartamento, uma das pessoas acusadas é uma que liderava várias manifestações na Assembleia Legislativa. E não era da manifestação mesmo dos caras, era uma pessoa profissional de fazer essas agitações. Quem é que está fazendo as ações de vandalismo? São os manifestantes mesmo? Não são? O que Tem tá gente rolando? mascarada aí, Anderson? Olha, está tudo parado. O que a gente consegue observar aqui no caminhão de som tem uma placa, tem uma faixa escrito menos propaganda na televisão e remuneração justa aos partidos. Nesse momento agora eles estão invadindo agora o prédio aqui da Fundação Café Livre. Os seguranças tentam aqui conter os manifestantes. A ação está começando a ficar fora de controle, Madeleine. Fora de controle como? Tá rolando o quê? As pessoas... Eles estão invadindo agora. Eles estavam parados na
a escadaria e agora eles acabam de entrar aqui no prédio da Fundação Café Livre. A polícia, por enquanto, apenas acompanha de longe e eles entraram agora. Eles estavam parados na calçada e agora entraram no prédio. Nós estamos aqui tentando chegar mais próximo para ver o que eles estão fazendo agora no interior do prédio, tá beleza? Não tem tropa de choque ainda, Anderson? Olha, nós temos aqui alguns homens somente da chamada Tropa do Braço, mas eles estão, para o ouvinte da Jovem Pan, estão um pouco afastados. Eles estão na esquina da Alameda Campinas e eles ainda não vieram aqui para a região dos prédios da Fundação Café Livre. Neste momento agora os manifestantes começam a descer as escadas, eles retornam e a própria pessoa que estava aqui no carro de som está pedindo para eles deixarem os prédios. Uma parte do grupo aqui acabou subindo as escadarias, entrando no prédio e as pessoas aqui que estão no carro de som, o carro de som inclusive começa a andar agora e os manifestantes começam a se dirigir agora rumo à Rua da Consolação. Ok, Anderson, é o seguinte, você continua aí acompanhando, daqui a pouco você volta a informar pra gente. São 4h48. Rádio Atividade. Rádio Atividade. Bom, agora já são 4h49 e a gente vai conversar sobre um caso que é uma negativa de que constem o nome de 2 pais numa certidão de nascimento, mas que não é o que você pensa. É um caso, não foi questão de preconceito, enfim. É uma atuação da justiça que eu não entendi bem, por isso eu chamei alguém que entende bem mais que eu pra gente conversar aqui. A gente está em contato com a doutora Andréa Pachá, juíza e ouvidora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi conselheira do Conselho Nacional de Justiça. É uma pessoa muito querida no meio jurídico porque consegue explicar as coisas jurídicas de uma forma humana, tem livros publicados nessa área. Doutora, tudo bom? Tudo bom, Madalene. É um prazer enorme falar com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Bom, antes de tudo, vamos aqui falar para o ouvinte da Jovem Pan. Caso de família é sigiloso para preservar a intimidade das pessoas. Então, nós não vamos falar nome de um, de outro, de nada, porque a gente nem tem acesso a isso. O que o Superior Tribunal de Justiça disse é que era uma situação assim. Um casal era casado, tiveram lá uma briga, a moça começou a sair com uma outra pessoa e depois voltou para o marido. Só que quando ela voltou, ela estava grávida. O marido registrou a criança. Depois o pai biológico foi atrás, pediu DNA, conseguiu. E aí decidiu-se que o nome do pai biológico ia ficar na certidão. Para eles 3 e para a criança que é pequenininha, tem 1 ano, estava tudo ok. E aí o Ministério Público foi apelar para que constasse o nome dos 2 pais. Eu queria, antes de tudo, perguntar para a senhora, é normal isso acontecer? Olha, normal o registro, a discussão sobre a paternidade o que não é normal, o que faz desse caso um caso atípico, é o fato do Ministério Público ter interferido para discutir uma questão que tinha sido resolvida pelos envolvidos, pelo núcleo familiar envolvido. Porque a gente precisa pensar nessa história, Madalena, assim, sob o ponto de vista da evolução das famílias e das mudanças que as famílias experimentaram nesses últimos anos. Antigamente era impensável que essa discussão sobre 2 pais chegasse à justiça, porque era muito simples. Um homem que fosse casado, mesmo que ele tivesse um filho fora do casamento, ele era proibido de registrar. E a gente está falando de um passado muito recente da nossa história. Então, houve uma evolução. A Constituição hoje estabeleceu que toda filiação é igual, todos os filhos têm direito ao registro. Existe uma coisa que se chama de adoção à brasileira, que não é uma forma regular de adoção, mas é quando um homem registra o filho de outro como se fosse seu. Várias vezes a Justiça já reconheceu esse vínculo de paternidade como legal, porque se estabelece uma relação de afeto. Às vezes a criança é criada 10, 12 anos por aquele homem e quem é o pai é quem cuida, quem cria, quem é responsável. Então, há o reconhecimento do que a gente chama de paternidade socioafetiva. Nesse caso que você apresenta, que foi o caso discutido e julgado no STJ, é diferente, porque houve um registro. Imediatamente depois, parece que a criança é muito novinha, não tem nem 2 anos, se eu não me engano, pelo que eu li da notícia, porque o caso corre em segredo de justiça. O pai biológico foi lá e pediu o reconhecimento da paternidade e ficou tudo certo.
especialmente porque essa criança, se estabeleceu algum vínculo com esse pai socioafetivo, com esse pai que registrou, quando ela ficar adulta, ela vai poder procurar esse vínculo. Isso diz respeito à identidade. Agora, o que eu não acho razoável é uma interferência do Estado para resolver, quer dizer, a pretexto de proteger a criança, criar um conflito ainda maior. Porque se estava todo mundo satisfeito com a solução, qual seria o interesse do Estado em impor uma dupla paternidade, se isso não era uma demanda daquele núcleo familiar, daquelas pessoas envolvidas? Isso é o que tem de mais inusitado e provavelmente foi nesse sentido a decisão do STJ. E é algo que incomoda muito as pessoas, porque eu fico pensando assim, o lado humano, sabe, doutor? Eu fico pensando, sei lá, o casal já teve lá uma briga, já se reconciliou, aí a moça estava grávida. Não é assim, um conflito fácil para a família, não é? Você envolve um conflito conjugal, um conflito que envolve uma terceira pessoa. Então, quando as pessoas pacificam esse conflito e a decisão vem, aí o Estado vem e fala, não pode ser assim porque tem que ser de outra forma. É bom a gente não esquecer que a intervenção do Estado nas relações familiares, ela é subsidiária. O Estado não tem que cuidar da vida privada dos outros. Se o Estado existe nas relações de família, é para cuidar dos interesses das pessoas mais vulneráveis, dos incapazes. Então, você pega as crianças, os idosos, que têm uma proteção especial do Estado. Se esse menino ou essa menina não tivesse um pai, o Ministério Público podia entrar com a ação e procurar um pai que registrasse, porque toda pessoa que nasce tem direito à filiação, tem direito à identidade. Agora, a criança tem um pai, aliás, tinha 2 pais, e não queria ficar com o nome dos 2. É diferente, não foi a criança que fez esse pedido. O Estado querer impor a multiparentalidade parece que é um excesso e, na minha visão, um excesso indevido no gerenciamento da vida privada das pessoas. Não é uma tentativa, doutora, de... Não sei nem se o termo correto é marcar uma posição, porque é difícil de entender, né? Mas para mostrar alguma coisa, enfim. Né? Tiago, eu não sei, porque, na verdade, assim, várias possibilidades existem. A gente não conhece o processo, porque o processo é sigiloso. Mas, às vezes, isso acontece quando pode ter sido uma sensação ou a percepção. Eu não acredito que um profissional faça isso só para fazer prevalecer uma tese. Assim. Eu sou juíza há 21 anos e poucas são as vezes que a gente vê isso acontecer, porque a gente lida com gente, né? O que a gente quer é que as pessoas tenham os conflitos resolvidos. A gente não quer interferir, não quer processo. Eu vivo dizendo isso, processo não é tese. Processo, a gente tem que lembrar que tem gente atrás do papel esperando uma decisão para aliviar o conflito que eles estão passando. Então, nesse caso, o que pode ter acontecido é uma avaliação de que a criança, amparada pelos 2 pais, teria mais direitos do que com um só. Eu vou te dar, assim, eu não sei se vocês sabem de onde surgiu essa multiparentalidade, porque até então isso nem existia, nunca se pensou na possibilidade de ter uma certidão de nascimento com o nome de 2 pais, 2 mães. Então, começou esse movimento por causa das adoções por casais homoafetivos, que aí precisava colocar o nome dos 2, porque a criança tem direito de ter a previdência dos 2, de ser herdeira dos 2. E aí depois tinha um outro caso, que esse, explicando, fica muito nítido. Você imagina uma mãe que morre de parto e a recém-nascida é criada pelo pai. 6 meses, 8 meses depois, esse pai casa novamente. Então, quem assume a função materna é a mulher do pai. Imagine que essa criança tem com essa mulher, com a madrasta, uma relação de mãe. Então, quando essa madrasta queria incluir o nome da certidão, as decisões excluíam o nome da mãe, o que era um absurdo. Porque a criança teve uma mãe, a mãe morreu no parto. Então, a justiça começou a acolher a possibilidade de colocar mais de um nome. Então, a realidade daquela criança era que ela tinha uma mãe, a mãe morreu, teve uma outra pessoa que assumiu a função materna e que quis assumir a responsabilidade e as obrigações legais. Então, a construção da multiparentalidade é uma construção de afeto, é uma construção muito bonita, mas nunca pode ser de imposição. Isso tem que dizer respeito a quem procura e não ao Estado que escolhe. Se cada família
se organiza de uma forma e a gente deve respeitar isso. Ai, doutora, adorei, viu, a entrevista. Obrigada mesmo. Madeleine, foi um prazer enorme falar com vocês e sempre que precisar, estou à disposição. Tá bom, um beijo. Outro. São 4h58. Radioatividade. Radioatividade. Lembra quando os bancos podiam enviar cartões de crédito sem que o cliente tivesse solicitado? Em 2015, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o envio de cartões sem prévia solicitação é prática abusiva. Posso ajudá-lo? Eu queria solicitar um novo cartão. Pois não. Quando você conhece os seus direitos, a história é outra. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A melhor defesa é a informação. STJ. Viber Jovem Pan 567070. Você conectado com a Jovem Pan o tempo todo. Jovem Pan. A rádio do Brasil. Jovem Pan. Teleton. Eu ligo pra você ficar bem. Eu ligo se você está bem. Fazer o bem é bom. Teleton. Dia 23 e 24 de outubro tem o Teleton da ACD. Faz uma forcinha e liga que a gente se vira pra atender. Ligue 0500 123 4505 pra doar R$5 ou acesse teleton.org.br. Custo da ligação telefone fixo 39 centavos mais impostos. Custo da ligação celular 71 centavos mais impostos. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense num aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 1 milhão de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora. Jovem Pan. Transmissão em tempo real, via satélite para todo o Brasil. Pela internet em jovempan.com.br. Para todo o planeta. Rede ligada. 5 horas. Repita. 5 horas. Direto da redação. No ar. Últimas notícias. Jovem Pan. Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro de 2015. Atenção para as manchetes. Rio de Janeiro. Polícia do Rio de Janeiro prende padrasto que violentou e engravidou enteada de 11 anos de idade. Esportes. São Paulo pega o Vasco. Precisa ganhar de qualquer maneira para continuar sonhando com Libertadores. Últimas notícias Jovem Pan. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, decide livrar da cadeia o executivo Alexandrino Salles de Alencar, ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht. Ele continua proibido de manter contato com os demais investigados da Operação Lava Jato e não pode sair do Brasil. A Procuradoria-Geral da República informou hoje que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já tinha contas no exterior desde os anos 90. É uma conta do Banco Merrill Lynch, com patrimônio não declarado de 60 milhões de reais. E nessa sexta-feira vieram à tona documentos que comprovam que o presidente da Câmara tinha sim contas na Suíça. O ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, está internado em São Paulo. Ficará 3 dias afastado de suas funções incomunicável para um tratamento complementar à cirurgia que fez para a retirada de câncer na tireoide. E ainda falando sobre o presidente da Câmara, a Procuradoria-Geral da República vê indícios de crime nas contas atribuídas ao deputado. Nessa sexta-feira, o presidente da Câmara desapareceu e não comentou as novas acusações. Últimas notícias. Jovem Pan. São 5 horas, 2 minutos na Avenida Paulista, que é a principal avenida de São Paulo. Está tendo uma manifestação
que saiu do controle. O Anderson Costa tá ali. Anderson, como é que estão as coisas? Olha, Madeleine, agora a manifestação aos poucos vai voltando aí a ficar de forma pacífica, apesar de ter transformado a vida de quem passa por aqui num verdadeiro caos. A Avenida Paulista segue com um trânsito muito difícil para quem vai no sentido da Consolação. O sentido Consolação permanece totalmente bloqueado e o sentido oposto, o sentido Paraíso, o trânsito também não está fácil. Os manifestantes fazem parte do movimento dos pequenos apicultores. E o que chama a atenção é que estes manifestantes trouxeram para cá, para a Avenida Paulista, muitas cenas de aves aqui espalharam pela Avenida Paulista. A polícia ainda não deu o número de quantos manifestantes estão aqui neste protesto. Eles, inclusive, um pouco mais cedo chegaram a tentar invadir o prédio da Fundação Casper Libero, mas depois foram contidos por uma outra parte do próprio grupo e também por seguranças do prédio da Fundação Casper Libero, mas nós chegamos, inclusive, a subir no prédio. O que observamos é que algumas paredes chegaram a ser pichadas e também alguns latões de lixo chegaram, inclusive, a ser jogados no chão. Eles deixaram o prédio da Fundação Casper Libero e agora seguem rumo ao MASP. Por que puder, evite a todo custo a região da Avenida Paulista. Pois é, um dia muito complicado. Aliás, eu dei uma olhada aqui do nosso andar, Madeleine. Tá uma sujeira paulista com o que os manifestantes vinham carregando. A polícia também usou esses artefatos para tentar conter os manifestantes, mas enfim. Você não tá vendo ali os coletes da CUT? Uhum. O balão da CUT? Eles são da CUT, esse sindicato dos pequenos avicultores, será? Não sei. Tem só coletes ligados à CUT. É um mar vermelho aqui na região da Avenida Paulista. E o Anderson Costa volta já com mais informações, acompanhando essa confusão na Paulista. Agora são 5h04, destaque para a rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. O comentário de Flávio Prado. São Paulo pega o Vasco neste domingo, perdeu para o Fluminense, um jogo no meio de semana. O Vasco foi seriamente prejudicado no jogo contra a Chapecoense, continua muito ameaçado pelo rebaixamento, portanto, duas equipes que precisam de mais do resultado no final de semana. Difícil fazer qualquer prognóstico, o time do Vasco é um time que a gente não sabe exatamente até onde pode chegar. Tá difícil para ele qualquer tipo de reação. Ainda pode ser salvado do rebaixamento, é verdade. Com relação ao São Paulo, o novo técnico vai mudar completamente o jeito de jogar. Isso também deixa um grande ponto de interrogação. Também toda a crise política. Enfim, um jogo de pontos de interrogação. A Jovem Pan vai contar tudo para você. Bom, é 5h05, você, ouvinte da Jovem Pan, que acompanha a nossa campanha Chega de Luxo. A gente acabou de colocar no Facebook, no Twitter, no nosso site, a foto de hoje para você compartilhar com a hashtag Chega de Luxo, mostrando que o Banco de Brasília, que é um banco público do governo do Distrito Federal, pretende gastar R$437.500 com calendários de mesa. Isso daria para comprar cadernos para todos os alunos do sistema de ensino do Distrito Federal. Lembrando que as escolas do Distrito Federal estão em greve. Você acha justo comprar calendário para dar para amigo, em vez de dar dinheiro para a escola? Eu acho que não. Chega de luxo. Compartilhe e use a nossa hashtag. São 5h06. Rede Jovem Pan. Radioatividade. Com Madeleine Lasco e Tiago Uberreich. Bom, agora são 5h07. A gente falou no começo do programa, um dos assuntos, a teoria da ferradura. Essa é uma teoria, pelo menos é um termo, né, Madeleine? Muito usado quando se classifica a esquerda e direita. Mas não é bem nesse sentido que a gente vai falar sobre isso agora, né? A teoria da ferradura, ela mostra o quê? Que um extremista não quer... Eu acredito piamente nessa teoria. O cara que é extremista, que ninguém pode tomar um copo d'água sem ele ter um comentário para fazer sobre a sua atitude política do copo d'água, ele não é de esquerda nem de direita. Ele é oportunista. Ele só é inconveniente mesmo. Ele só quer falar daquilo e ele é muito igual, tanto de esquerda quanto de direita. O que a gente vem falando, por exemplo, do marketing político de Jair Bolsonaro e Jean Willis, é a mesma estratégia de marketing. É a mesma intolerância com opiniões divergentes. É a mesma tentativa de um aparecer na oposição do outro.
Agora, o que a gente tem visto muito na internet é… Você que tá vendo a gente pela internet já sofreu isso. O cara que posa de moderninho e libertário, mas ele é que nem bedel de colégio de freira. É a mesma cabecinha. E tem um perfil no Facebook, uma página no Facebook que eu amo e que fala muito disso, que se chama Aventuras na Justiça Social. Eu achava que o dono estava aqui no Brasil, mas ele mora na Inglaterra, só que vai falar com a gente. É o Eli Vieira. Eli, tudo bom? Tudo bom. Boa tarde, Madeleine. Obrigado pelo convite. Ô, Eli, como é que você teve ideia de fazer essa página aí? Bem, não fui eu que fiz, foi o Douglas Donin, que é um advogado gaúcho. E nós estamos acompanhando essa estridência nas internets aí há alguns anos já. Nós participávamos ainda somos membros da Liga Humanista, né? Então a gente viu surgir, por exemplo, o extremismo feminista, o extremismo no movimento LGBT, no movimento negro. Não só surgiu, eu acho que alguns desses realmente surgiram nos últimos poucos anos no Brasil, outros ficaram cada vez piores com o tempo, mas já estavam lá. Tem também gente dos direitos animais. Teve um caso na França, para sair um pouco do Brasil, que a gente mostrou na página, ativistas de direitos animais tomando um filhotinho de cachorro de um sem-teto, né, de um mendigo. Nós mostramos aqui também isso. Então não tinha ninguém na vida, só tinha o animalzinho, e o animalzinho gritando, era de cortar o coração aquilo. Não. Então, a gente estava meio de saco cheio, Madeleine, de ver tudo isso. E outra coisa, nós somos todos a favor dos movimentos na página Aventuras na Justiça Social. Só que a gente estava se vendo cada vez mais pisando em ovos, cada vez mais fazendo autocensura, não podendo ter liberdade de pensamento mesmo. Tanto que eu sou o único, além do Douglas, que tem a identidade revelada. Eu tenho um oceano Atlântico de distância desse pessoal, então eu não tenho nada a temer. Mas nem todos na moderação pensam assim. Eles acham mesmo que poderiam ser prejudicados na faculdade, né, nos casos dos que são estudantes ou no trabalho. Não deixa de ser um extremismo, né? É um extremismo. É uma patrulha, né? É uma patrulha, é verdade. Eu concordo que o termo mais apropriado é extremismo, não radicalismo. Por quê? Porque radicalismo significa ir à raiz das coisas. Quando eu vejo feministas extremistas, né, teve um que comemorou a morte de um político, né, gente, eu esqueci o nome do candidato. Do Eduardo Campos. Eduardo Campos. Que falou que era um homem a menos no mundo. Isso, um homem a menos no mundo. Então, se fosse a raiz do feminismo, porque a definição do dicionário é que é igualitário, certo? É um movimento pela igualdade de homens e mulheres. Isso não é a raiz de nada. Isso é levar a um extremo e até deturpar. Eu ainda acho que o termo feminismo está relacionado a essa definição do dicionário, mas tanta coisa surgiu que esses termos de identidade de grupo vão tomando tanta prioridade para esse pessoal que as causas em si não são, você percebe que não são a prioridade realmente. A prioridade é o tribalismo, é sinalizar, eu sou parte da turma, eu sou legal, eu sou moralmente superior aos outros, nosso país é horrível, todas as pessoas são boas, mas eu sou exceção, porque eu sou parte do movimento. Então virou essa paranoia pessoal, personalista, um conflito de egos, sabe? Em vez de focar nos problemas e em motivos objetivos para ver esses problemas na sociedade também. Porque ao você focar muito em você, eu sou isso, eu sou aquilo, esse subjetivismo exagerado acaba sendo uma distração da objetividade dos problemas na sociedade. Então, esse fenômeno que a gente está vendo, acho que está sendo impulsionado pelas redes sociais, está, na verdade, sendo um verdadeiro desserviço a todas essas causas aí que eu listei. E, vou chamar aqui para nossa conversa o Vitor Lisboa, que é dono de um site que chama Tempo de Consciência. Por quê? O Vitor Lisboa traduziu um artigo muito legal, que você precisa ler sobre esse assunto. E eu quero que o Vitor fale disso com a gente. Vitor, tudo bom? Oi, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Tudo bem. Queria saber de você, Vitor, queria que você contasse para os nossos ouvintes um resumo desse artigo que você traduziu. Que além de estar super bem traduzido, eu achei muito legal, porque o gringo botou exemplos americanos e você não botou os exemplos americanos traduzidos. Você pegou os nossos para colocar. Eu achei que ficou fantástico no seu site. Que legal, bom saber.
E aí mostra que esse negócio do, por exemplo… como é que é? Olha, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu escrevia no site feminista. Certo. E fui falar que eu não podia dar apoio total a questões que elas estavam defendendo de parto, como o médico que faz parto na água, que atende até de madrugada, porque não é factível estender isso a todas as mulheres. E eu sou a favor de que a saúde seja pública e igual para todos os cidadãos. Então, assim, se uma coisa não pode ser igual para todo mundo, não é uma bandeira que eu aceito. Perfeito. Então, eu fui chamada de cesarista, que eu sou contra o movimento feminista, que eu estou reproduzindo… Como é que era? Reproduzindo os vícios do patriarcado. Bom, você já conhece o vocabulário, né? A gente já sabe esses etiquetamentos, rotulações, né? Essa moça é cesarista. Perfeito. E assim, geralmente são uns ricos que vêm falar isso, porque, tipo, sei lá, eu nasci pobre, então pobre não pode ter opinião. Sim. E tchau. Mas isso está se tornando comum não só no Brasil. Isso que eu achei interessante do seu artigo. Exatamente, O que aconteceu? A gente publicou no site Ano Zero, né, ano-zero.com, né, porque assim eu estava acompanhando aí o debate de vocês, de fato, a gente vê assim que os autores brasileiros se sentem um pouco intimidados de abordar esse assunto com mais clareza, né, porque a gente sabe que tem um extremismo aqui, que tem um patrulhamento, que tem grupos que vão atrás e que perseguem as pessoas nas redes sociais, né, e etiquetam as pessoas. E aí um autor do nosso site, do Ano Zero, me indicou esse texto publicado por um aluno da Universidade de Nova York, no Medium, né? E eu lendo o texto, eu vi que lá está acontecendo exatamente a mesma coisa que eu achava que acontecia só no Brasil. Olha a minha ingenuidade, né? Eu também achava que era só aqui, até ler o texto aí no seu blog. Parece que ele está retratando a realidade do nosso país, mas na verdade ele está descrevendo a realidade lá dos Estados Unidos, né? Aí eu entrei em contato com ele pelo Twitter, procurei o cara, consegui autorização para traduzir, né? E a gente traduziu com o título Os Valentões da Justiça Social. O pessoal que acessar o site ano-zero, símbolo, não a palavra, ano-zero.com, vai estar lá o texto, vai ser o primeiro texto a ser lido. E ele consegue falar com uma abordagem muito precisa, muito lúcida, muito clara e principalmente uma abordagem de uma pessoa que é progressista desde sua origem sobre esse problema, né? Sobre a aplicação da teoria da ferradura, né? Da semelhança entre os extremos de um tema quando se trata de intolerância, de apologia à violência como recurso legítimo de ação, censura do pensamento divergente e discriminação, né? Aí, no caso, a gente poderia até chamar de discriminação reversa desse pessoal. Ô, Eli, conta aí uns exemplos pra gente da sua página. Eu adoro a sua página, sou seguidora há muito tempo. Obrigado. Antes de tudo, queria que você explicasse pro pessoal o que é… desenhos lá, que são mal feitos pra caramba. Mas é boa. Antes de tudo, eu queria que vocês dois explicassem uma coisa. Eu acabei de descobrir isso. Faz, sei lá, uns 2 meses que eu descobri que nós estamos voltando ao apartheid. Pelo menos é o que defendem movimentos progressistas. Sim. Explica o que quer dizer palmitagem. Explica. Explico sim. Então, assim, tem uma ativista, pelo menos, que promove esse papo. Ela, para você ver como é gente importante, ela escreveu algumas ideias que foram publicadas pelo Humaniza Redes, que é ligada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência do país. Então, o que é palmitagem? É basicamente quando um homem negro tem uma namorada ou se casa com uma mulher branca. E mulher negra com homem branco pode, mas homem negro com mulher branca não pode. Então, esses ativistas extremistas comparam essas mulheres brancas a um item de consumo, o que, no meu dicionário, seria machismo, comparar a mulher a um palmito, né? A um item de consumo, a um alimento. Então, é como se ela fosse… Aí eles dizem, não, que o homem negro namora a mulher branca é para ascender socialmente, é para sinalizar que ascendeu socialmente. Então, são pequenas teorias sociológicas com quase nada de evidência para amparar. Porque esse é um fenômeno normal de todas as sociedades que os homens gostem das mulheres diferentes. E vice-versa. Tem até um efeito… Eu sou biólogo, sei que tem um efeito que não é só na espécie humana, que é o efeito do macho raro. Um homem negro na Escandinávia faz muito sucesso com as mulheres, tanto quanto uma loira faz muito sucesso com
sei lá, num bairro negro de Salvador. Então, são fenômenos que a cultura não explica 100%, embora explique uma parte. Eu entendo a preocupação com o racismo e eu até aceito que uma parte desses homens negros, o gosto pessoal deles pode ser, digamos, deturpado um pouco por essas percepções sociais, né, que a gente está sempre mostrando na TV, a bonita, a branca, mas nem sempre, a gente sabe que não é sempre. Eu concordo que tem que ter mais representação na mídia de pessoas negras, a gente tem que ver com mais naturalidade pessoas negras convivendo com pessoas brancas na mídia, mas a mídia é uma parte da vida da gente, a mídia não é um ditadorzinho que faz a gente se comportar de forma X ou Y sempre. Então, essas pessoas acreditam piamente que, primeiro, é impossível uma pessoa negra ser racista contra uma branca, mesmo que isso contradiga a definição do dicionário do racismo. Para a gente abandonar a definição do dicionário do racismo, a definição, digamos, nem é só do dicionário, é do senso comum de racismo, elas têm que oferecer umas teorias melhores, né? Tem que oferecer evidências e argumentos melhores, e não... tudo que eu vejo sendo oferecido para parar essa ideia é chilique. Então, atacam pessoas individuais, casais individuais. Então, o grupo que acredita ser a favor do amor, defende todas as formas de amor, eu sou gay também, eu defendo todas as formas de amor, agora não é o mesmo grupo, mas essa parcela de extremistas do movimento negro está atacando casais por serem de cores diferentes, pelo homem ser negro, pela mulher ser branca. É uma coisa feia, horrível e racista. Sim. E que alguém tem que falar alguma coisa. Então, a gente está lá no Facebook para isso, para falar disso. Porque se depender do resto das pessoas preocupadas com direitos humanos, o silêncio é total, a autocensura é total. Ô Vitor, eu estou aqui no seu site, eu queria que você fizesse comentário em relação a isso. Você tem aqui um post dizendo o seguinte: as 5 leis da estupidez humana. E tem uma aqui, que é a 4ª, que é muito interessante, que é a seguinte: aqueles que não são estúpidos sempre subestimam o potencial destrutivo daqueles que são. Perfeito. Isso daqui é interessante, porque vocês dizem aqui, o pressuposto comum é o de que o estúpido só traz dano a si mesmo. É um exercício também de reflexão em relação a isso, né? Martin Luther King, não é? Exatamente, Sabia. né? O que a gente vê é um pressuposto equivocado de que, na verdade, tu pode atribuir a discriminação a um grupo específico de pessoas, né? Seja um homem branco, seja o heterossexual, mas, na verdade, a discriminação ou o abuso de posições de vantagem é uma característica de todo ser humano, né? Então, quando tu se sente numa posição de vantagem, até moral, por eventualmente se julgar, se considerar oprimido, e você utiliza essa posição de vantagem politicamente para se impor, de certa forma também está praticando um ato de discriminação, né? E, na verdade, esse pessoal, os, digamos, justiceiros da justiça social, os guerreiros da justiça social, eles incidem em algumas falácias retóricas, né? Seriam, assim, falácias que pessoas, digamos, não vou dizer idiotas, mas pessoas assim equivocadas, que não têm mais tempo de reflexão, acabam incidindo. Algumas dessas falácias eu acho que o pessoal aí já falou, e o pessoal da fanpage das aventuras na justiça social sempre menciona elas pelo exemplo, né? Que é a noção do protagonismo, né? De que apenas as pessoas que são categorizadas como oprimidas poderiam defender determinada causa, né? Eu já fui vítima de um feminista desses aqui no programa, você lembra? Logo que a gente começou a apresentar o Radioatividade, tem um movimento feminista, entre aspas, que para alguém falar sobre um assunto, tem que ter uma mulher falando sobre o mesmo assunto. A gente faz umas 10 entrevistas por dia aqui, às vezes é uma pessoa só que fala sobre o assunto. Sim. Aí ligamos pro cara, as meninas da produção ligaram. O cara quis ele, homem, me dizer quem é que eu tinha que chamar pra ser feminista, entendeu? Então, assim, esse grupo pra ser feminista mandou um homem me dar ordem. Fantástico, não é bonito? É lindo. Não é assim o feminismo de resultado? Exato. Eu fiquei até emocionada. Aí eu tentei explicar pra ele, aí ele falou assim: então eu preciso perguntar pro pessoal do grupo quem é que você vai chamar. Tipo, ele não entendeu nada. Que assim, o problema é, ele não manda em mim só porque ele é homem. Perfeito.
E o que eu achei estranho é, essas pessoas não conseguiram entender que o que elas estavam fazendo era o oposto, era contraproducente. E eles ficam muito agressivos online. Como é que a gente faz para virar esse jogo? Eu posso dar um exemplo, desculpa, Vitor. Claro, eu posso vai. dar um argumento de uma filósofa que eu gosto muito, inclusive conheci ela pessoalmente, a Susan Haack. A Susan Haack é da Universidade de Miami. É um exemplo que ela dá num artigo contra essa ideia de protagonismo. Ela diz assim, o oprimido é aquela pessoa que é privada de coisas. E uma das coisas das quais o oprimido é privado é de uma educação, de um pensamento crítico, não é? Tanto que a gente usa isso na hora de falar de eleitores oprimidos. Aquela voto de cabresto, essas coisas, a gente sabe que numa população mal educada, interessa aos coronéis que manter ela mal educada, né? Mas, então, no caso oprimido, você deveria, se você for assumir alguma coisa sobre o conhecimento do oprimido, sobre a própria opressão dele, é que ele sabe menos, não mais. Sim. Pelo menos no nível analítico, né? Ele pode saber mais do que é sofrer aquilo diariamente, mas até durante a escravidão existia gente que estava acostumado com aquela vida, era o mundo como ela conhecia. Ser oprimida era a vida que ela conhecia, ela não sabia mais nada. Era necessário um salto intelectual para ela ver a rotina dela como um problema, né? Então, o oprimido é privado do conhecimento da própria opressão. Então, essa ideia de protagonismo, ela está, na verdade, assumindo um privilégio de conhecimento do oprimido, o que vai contra totalmente o senso comum, vai contra as evidências, não faz sentido nenhum. Gente, agora eu queria exemplos. Exemplos vocês vão falar e a gente vai pôr no nosso blog depois para todo mundo ver esses exemplos. Exemplos é o que não falta e é o trabalho da nossa página, em grande parte, é colecionar eles, né? Teve eu vou dar esse exemplo, ele é antigo, boa parte dos curtidores não lembram, lá na Aventuras na Justiça Social, que era um grupo do WhatsApp, foi uma das poucas vezes que apareceu o print do WhatsApp. Era um grupo de mulheres feministas, auto-intituladas, né? E uma dizia que tinha abortado um feto, e o motivo dela ter abortado o feto parecia que ela estava insinuando que era porque o feto era XY, ou seja, provavelmente seria menino, então provavelmente seria opressor. Então, sabe, independente da opinião dos ouvintes sobre aborto, eu acho que todos nós, pró-vida ou pró-escolha, concordamos que abortar um feto por ser XY, isso é eugenia. Isso não é feminismo. Perfeito. É nazismo isso, gente. Não é? É a aplicação da teoria da ferradura, né? Claramente. Não, essa eu acho que é a aplicação mais porque ela pega bandeiras que seriam libertárias, que é a questão do aborto legal, a questão do feminismo, para agir feito um nazista. Perfeito. Esse exemplo poderia até, alguns botaram uns furos, não parece, pode ser que você esteja interpretando errado. Então, vou pegar outro exemplo, que chegou pra gente de mais de 3 universidades públicas. O que está acontecendo? Eu chamo isso de neomacartismo. O macartismo foi aquele movimento lá dos anos 60, em que dentro de qualquer instituição existia uma paranoia de que havia comunistas, inclusive no exército. Comunismo, está aqui no comunismo. Era uma paranoia danada. É a caça às bruxas, né? A caça às bruxas, exatamente. Então, o que aconteceu nessas universidades públicas? E parece que se espalhando. Em banheiros femininos, começaram a pedir, bote aqui o nome do seu opressor, o nome do seu agressor ou estuprador. Aí colocam nomes lá. Em vez de procurar o sistema de justiça que a gente desenvolveu por séculos para lidar com esse tipo de crime, não. Vai ser acusação pública e listas com nomes identificando quem é. E pode ser que alguns sejam realmente o que estão sendo acusados de ser? Sim. Mas vários casos ali é porque o namorado deu fora, e aí ela ficou puta e foi lá, botou, é uma agressão isso, é opressão, e blá, blá, blá. E isso é outro problema de tanto subjetivismo, tanto foco em subjetivismo. Então, se feriu os sentimentos da pessoa, da militante ou do militante, então já é opressão. Então, estão fazendo listas neomacartistas de supostos opressores e agressores em banheiros de universidade. Isso é um escândalo. Desculpa te interromper, tem um exemplo ali no Aventuras que eu acho que é fantástico, pelo menos quando eu comecei a entrar nesse mundo dos justiceiros sociais, que é o exemplo do turbante.
né? Que é a proibição das mulheres brancas de usarem turbante. Quando eu comecei a ler sobre isso, eu confesso que demorei para entender, porque eu me recusei a acreditar, né? Que seria o caso assim de que o turbante, como ele seria uma herança africana, né? Ele estaria vinculado à identidade afrodescendente, então as mulheres brancas estariam se apropriando culturalmente desse símbolo ou dessa característica cultural toda vez que elas utilizassem o turbante. Portanto, elas estariam proibidas de utilizar turbante, porque seria uma apropriação cultural. E tem outros exemplos, inclusive na fanpage da Aventura Social, né? Eu preciso agradecer para vocês. Eu amei essa do turbante, porque essa do turbante, o que me chama a atenção também é o elitismo da afirmação. Quem disse que elas podem falar pelas mulheres africanas? Exato. Porque, assim, pelo menos nos países da África onde eu estive, elas sempre tiveram maior orgulho, maior alegria de me mostrar amarrações de turbantes diferentes. Porque é aquela coisa de você ensinar para o estrangeiro o seu costume. Como a gente faz aqui quando leva alguém comer uma feijoada. Era uma alegria muito grande. Não tinha esse lance de, está se apropriando. É sua amiga. Você quer que sua amiga veja o negócio que você está mostrando. É só isso, né? Bom, enfim, o que queria não terminar... falta, Madeleine, entre esses extremistas, o que não falta é gente que se auto-intitulou porta-voz de grupos, de categorias. Né? Como se tivesse tido uma eleição. Então, eu falo pelos gays agora, porque eu sou gay, eu falo pelos gays. Agora, que maluquice é essa? Ninguém votou em mim. Ninguém pode falar por mim, é isso, né? E para terminar, vou usar uma frase que eu não lembro se eu li no blog, no site do Vitor ou se eu li na fanpage do Eli. Que é o seguinte, imagina chamar esse povo todo para uma festa. Olha, Vitor Lisboa, Eli Vieira, agradeço muito vocês terem vindo aqui. Amei. Muito obrigado. E vamos colocar no nosso site um especial com os links, porque você, que tá vendo aqui a gente também pela webcam, você ouvinte do Radioatividade, eu tenho certeza que você vai amar ir nessas duas páginas, que você já tomou um toco por aí na internet de alguém te acusando de dizer uma coisa que não é o que você estava dizendo. E eles são caras inteligentes, que estudam e que têm os argumentos ali pra gente não ter mais que levar desaforo pra casa. Obrigada, beijo, tchau. Obrigado, um beijo. Obrigado, tchau, tchau. 5h30. Radioatividade. Radioatividade. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 1 milhão de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Não deixe que um acidente faça parte da sua rotina de trabalho. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST, Justiça do Trabalho. Ô, Madeleine, nosso post no Facebook, campanha Chega de Luxo, eu fico pensando nesses calendários para o Banco de Brasília. Será que eles distribuíram para clientes? Eles não devem nem ter isso de cliente. Será que eles... É muito calendário. Eles colocaram lá nas mesas dos gerentes e tal? Haja mesa. Haja mesa, hein? 250 porque eles mil. Têm 100 e poucas agências? Pô, são 2 por agência, então? São 2 por agência. Bom, enfim, se você quer compartilhar a foto, ela já tá lá no nosso Facebook, entra lá. Tá também no nosso Twitter, daqui a pouquinho a gente vai pôr no nosso blog a foto do Chega de Luxo desta sexta-feira, são 5h32. Radioatividade. Radioatividade. Com Madeleine Lasco e Tiago Uberreich.
Bom, agora são 5h32 e só um registro aqui, que você que está ouvindo Radioatividade, acabou a manifestação aqui na Avenida Paulista. Bom, acabou a manifestação, o Wilson tá falando que agora já tá na hora da cerveja, 5h30. Tá na hora já. Tá todo mundo aqui nos bares embaixo, né, Anderson Costa? Até o Anderson voltou pra Anderson nossa falou que redação. tá mesmo, Anderson? Vai Mais ou lá menos. olhar, Anderson, desce de novo. A parte mais importante da reportagem, o Anderson não vai. Ô, Caio Ô, Blinder, Anderson. tem manifestação de sexta em Nova York também, pra atrapalhar o trânsito e infernizar a vida das pessoas? Não, imagine. Só se, digamos, vier a presidente de algum país latino-americano que aluga limusine e não paga as contas, aí talvez tenha de alguns brasileiros. Bom, ô Caio, hoje você vai falar do quê? Do mundo do trabalho dos Estados Unidos, é A história é a isso? seguinte, vocês aí, você, o Tiago e muita gente estão no batente aí quase 6 da tarde. Imagina o seu sonho, na hora que toca 6 da tarde, toca o gongo, vocês podem ir para casa e fim de papo, nenhum chefe vai molar vocês, pontualmente 6 da tarde vocês vão embora. Eu nunca tive um trabalho assim na vida. Nem eu. Mas eu acho que eu estou sonhando Eu com esse tenho uma trabalho. inveja. Não, é o seguinte, porque a ideia radical que é antiga, imagina uma semana de trabalho de 40 horas, de segunda a sexta, né? Nesse mundo de 24 horas por dia, 7 dias por semana de trabalho, era digital, com e-mail, informal, o patrão te amolando para resolver tudo. No entanto, algumas empresas americanas, inclusive da área digital, da área tecnologia, Silicon Valley, área financeira, estão adotando essa política. 6 da tarde, pontualmente, vai todo mundo embora. A ideia é a seguinte, empresas grandes, com milhares de funcionários, que se você fica trabalhando demais, você é dispersivo, você é menos eficiente, menos produtivo. Então, baseando muito dessa radical ideia de gestão nos estudos de um professor de Stanford chamado John Pencavel. Então, estão arriscando. A ideia é a seguinte, claro que parece uma coisa ofensiva falar disso no Brasil hoje em dia, com o Brasil com recessão econômica, gente perdendo emprego, fazendo acordo, trabalhando menos para não perder o emprego, ou com medo de perder o emprego, mas, no entanto, a economia americana melhorou. E tem gente que se dá esse luxo, gente de qualidade, profissional de qualidade, que quer ter uma melhor qualidade de vida. Então, está até a fim de trabalhar menos horas, por menos salário, mas 6 da tarde vão embora, nem que o mundo acabe. Isso está acontecendo nessas empresas, com esses estudos que fizeram. Então, mas é o seguinte, naquelas 8 horas de trabalho durante a semana, é linha dura, sem moleza. Não tem nada como a Madeleine de ir lá fuçar o Facebook, né? Ficar no mensagem de texto, esse tipo de coisa. Não tem nada de ficar fazendo compras online, ou seja, 8 horas de total concentração. Esse é o pacto que as empresas fazem com os funcionários. E elas são muito rigorosas com quem não trabalha de forma eficiente nessas 8 horas. Ironia é o seguinte, algumas dessas empresas estão dando bronca nos funcionários, que são, como se diz em inglês, workaholics, querem trabalhar demais. Houve empresas que, gente que não consegue ir embora, foi demitido. Imaginou, você sendo demitido porque quer ficar além do horário regulamentar, querendo ter hora extra. É uma experiência radical, crescente nos Estados Unidos. Uma teoria de gestão, não é que as empresas são bonzinhas com os funcionários. Elas concluíram que é melhor assim. A gente falou disso ontem aqui, né, Madeleine? Inclusive no programa. É aquela história, uma filosofia antiga de empresas que bom funcionário é quem fica 12 horas na empresa. Muito pelo contrário, eu posso trabalhar 2 horas e produzir mais do que esse sujeito que ficou 12 horas. Sem né? dúvida. Você fica dispersivo, cansado e você fica, às vezes, para impressionar, sabe? Você acha que isso vai ajudar e, na verdade, não é. E vamos ver. Eu acho que é uma experiência que está crescendo, né? E gente disposta, eu acho que é interessante isso, você fazer esse acordo, trabalhar menos e ganhar menos também, mas você se dá o luxo. O que existe muito hoje em dia, essa fronteira entre trabalho e vida pessoal é cada vez mais nebulosa. Então, é o seguinte, você está numa empresa, posso dar uma fugidinha para ir no médico, ter uma consulta, tudo bem. Em contrapartida, se teu chefe te mandar um e-mail domingo, 6 da tarde, você tem que responder imediatamente. Então, esse é o pacto que as empresas fazem. Te dá horário mais flexível, mas também sua folga é mais flexível. Então, esse é o outro lado da moeda. Eu acho esse projeto legal, radical, mas eu não vejo ele pegando, porque é impossível nessa era que está todo mundo ligadão o dia inteiro na internet, no smartphone, no e-mail. Então, não vai decolar. E funciona em alguns setores específicos
da economia. A má notícia que eu tenho para o Tiago e para a Madeleine, vocês são jornalistas como eu, e não tem essa moleza. Às 6h, vocês vão dar o boa tarde para os ouvintes da Jovem Pan, mas vão continuar trabalhando, porque a gente nunca para de trabalhar como jornalista. Sabe o que eu achei interessante disso? Porque eu fui pesquisar, a Prada, por exemplo, grife internacional, já pensou nisso há muitos anos, porque ela tinha esse problema. E ela trabalha de duas formas. Há profissionais que trabalham por produção. E esse, se ele trabalhar 1 hora por dia, sumir uma semana, ninguém quer saber, porque ele entrega a produção. E outros que têm que estar disponíveis porque trabalham por horas, aquelas profissões são por horas. Nesses que têm que estar disponíveis, olha que interessante. Se o chefe manda um e-mail, o chefe tem que mandar no horário em que ele está disponível. Se o chefe mandar um e-mail fora, aquilo é hora extra, para quem trabalha por hora. E os outros trabalham por produção, e deles não se pode exigir o horário, não se pode exigir a presença, se pode exigir a execução do trabalho. Tem a história, até a pessoa que tem o celular funcional, se ela recebe uma ligação do chefe fora do horário de trabalho, é hora extra também. Se é uma pessoa que trabalha por hora. Sim. Geralmente, assim, os trabalhos menos intelectualizados são por hora. Vamos dizer, a pessoa que é recepcionista, ela tem que estar lá naquele horário. Ela não pode, vou trabalhar remotamente da minha casa. E os trabalhos mais intelectualizados, eles podem ser por produção. Mas eu acho que é uma medida que nós ainda vamos sambar muito, viu? Para chegar. E dos casos que eu estou acompanhando aqui, eu fiz a pesquisa de algumas empresas, uma que faz financiamento de hipoteca da casa própria nos Estados Unidos, né? Bem no interior dos Estados Unidos. Isso aqui é o seguinte, ela é radical, ela resolveu que essa é a política da empresa, mas não como o caso da Prada. Então, ela tem 1.350 funcionários. E a regra vale para todo mundo, do maior chefão ao faxineiro da empresa. Resolveram que tem que ser assim, que como política de empresa funciona melhor. Eu concordo, tem que esperar mais um pouco para ver se a execução dessa prática vai render. Sim. Mas eu acho interessante. Eu acho que se for uma política de empresa para todo mundo, tudo bem, você tem que se ajustar. Então, eu acho bacana, eu acho realmente, mas não para nós. A má notícia que eu insisto, e eu acho que não é nem uma questão porque nossos chefes querem que a gente trabalhe muito, eu acho que também tem algumas profissões que tem uma adrenalina que você não vai parar, de repente, às 6 horas e falar, agora acabei. Sabe, você tem outro pique de trabalho, né? É diferente. Você quer justificar aí para sua família, Caio? Você está fazendo uma coisa que eu também faço, Caio. Você está mentindo descaradamente. Eu também faço isso. Eu não podia parar. Mentira, a gente não queria. Você está falando de paixão, cara. Você não está nem puxando o saco do teu chefe, né? Você gosta de fazer isso. É isso que é o mais triste em alguns casos. Isso é o mais triste para nós, porque às vezes o chefe foi embora, você nem fala para ele que você fez isso, porque você fica com vergonha, ele xinga, fala, você é louca, isso é para fazer essa hora, 3 horas da manhã você está fazendo isso, você vai enlouquecer. Mas a gente faz porque paixão é paixão, Caio. Mas eu queria falar o seguinte, eu acho que tem que ser realista. Eu até fiquei constrangido em trazer esse assunto numa situação como a do Brasil. Falei, que esse cara afogado, com esse luxo, discutindo 40 horas de trabalho, sabe? Hoje, no Brasil, é uma situação econômica complicadíssima, as pessoas topam qualquer parada. Então, hoje em dia, não é que elas querem trabalhar menos e ganhar menos, elas topam ganhar menos para manter o emprego e trabalhando até mais, às vezes. Então, é uma situação muito diferente de uma sociedade como a americana que pode fazer esse tipo de experimento, especialmente no momento que a economia dá sinais cada vez mais sólidos de recuperação. É coisa meio de sueco, né? Na Suécia tem esse tipo de experiência, Suécia, Noruega, sabe? Tem licença maternidade, licença paternidade, sabe? Então, é diferente. Um sabático, você pode ficar um tempo sem trabalhar para refletir na vida ou para recarregar as baterias. Isso é muito legal quando a economia está num outro patamar e quando a empresa está num outro patamar. Então, parabéns para quem pode fazer isso. Ô, Caio, obrigada, valeu, um beijo, bom fim de semana para você, tchau. Que bom fim de semana, vamos continuar trabalhando, não acabou pra gente. Sábado, segunda, Caio. Tá sem ambiente em casa, Caio? Vai resolver seus problemas aí. Ótimo ambiente. Tá sem ambiente em casa. Bom, se dedou, Caio, se dedou aqui. Boa sorte, então, beijo. Tchau. São 5h42. Dicas de gastronomia com Esper Shakur. Tudo bem, Esper Shakur? E aí? Tudo em ordem. Estamos hoje muito tranquilos. E sexta-feira também, né? Sexta-feira, né? E vamos falar hoje de uma coisa que é muito tranquila no mundo, tá? Começou de uma forma muito light, né?
que é as Oktoberfests pelo mundo inteiro. Óbvio que eu fui bastante irônico, né? Não precisa nem dizer isso. Ué, qual a coisa mais louca que você já fez no Oktoberfest? Eu não posso falar porque eu não lembro. Eu também não me lembro, mas com certeza foi consumir mais chucrutes do que eu deveria com cerveja. Com qualquer... Você sabe que na Oktoberfest, você faz, os promotores fazem a cerveja especial para a Oktoberfest, que só é vendida lá, né? Ah, é? Exatamente, porque a Oktoberfest ela começou ela começou como uma festa de cervejeiros da Bavária. Eles se reuniram, né? Isso ela tem mais de 200 anos, isso em 1810, né? Para comemorar o casamento de Ludwig I, né? E para parabenizar esse casamento em homenagem à sua noiva, os cervejeiros fizeram uma festa, uma grande festa, né? Dentro de um parque, né? De um parque de Munique. E estes cervejeiros fizeram cervejas especiais para essa noiva, né? E o que aconteceu? Depois de alguns anos, isso aconteceu em 1810, lá para 1872, eles passaram a se reunir anualmente. Eles acharam bacana a ideia de tomar cerveja, comer com a cerveja e encher a cara. E tamo nós. E hoje a Oktoberfest, ela é comemorada em várias cidades onde você tem colônia alemã no mundo. E aqui no Brasil, a gente fala muito da Oktoberfest de Blumenau. Não é só no sul, né? Não, você tem no Ceará, você tem ela em Olinda, em Recife, onde tem uma colônia alemã. Você tem em São Paulo, ela começou no Clube Transatlântico, que é um clube lá na Zona Sul, no Brooklyn, e hoje ela tomou a conta das ruas do Brooklyn, né? E ela no Paraná, em 2 cidades. Você tem em Rondon e em Ponta Grossa, a Oktoberfest. E no Rio Grande do Sul também você tem ela em Santa Cruz do Sul. Tá? No Ceará, ela é em Guaramiranga, tá? Que é uma cidade onde tem alemães, né? E você tem a Oktoberfest em Quebec. A Oktoberfest fora da Alemanha, a mais famosa que tem, é nos Estados Unidos, tá? Em Cincinnati. Por quê? Porque a colônia alemã lá é muito forte e eles chegam, inclusive, a mudar. Eles brincam que muda a pronúncia, que todo mundo pode chamar de Cincinnati de Cincinnati. e é por aí. Mas... Ô, Esper, por que a culinária deles é uma coisa que às vezes para as pessoas é tão controvertida? É muito porco, parte do porco que a galera não come. Tem quem ama e tem quem odeia. Então, mas o problema ali é o seguinte, é Bavária, né? Então, a culinária deles é bávara, mas tem umas coisas muito bacanas nessa culinária, né? Tipo, os doces. E não é strudel. Depois, lá no fim, eu vou falar, tá? Só tortura a gente. E outra coisa, os bolinhos. Minha avó fazia um strudel muito bom. Você sabe que o strudel, você tem o Apfelstrudel e o Cherry Strudel, que é o de cereja. O Apfel é o tradicional. Aí os austríacos, na verdade, é que usavam muito a cereja e fizeram o Cherry Strudel. E ele é muito fantástico, né? Ele é muito fantástico. Tá, o Cherry Strudel, ele é mais azedinho, né? Mas você veja só, lá na Bavária, você tem uma cidade chamada Nuremberg, que é muito famosa por causa do julgamento. Só que mais que o julgamento, o que me interessa de Nuremberg são as salsichas de Nuremberg. Elas são maravilhosas. Vende no Brasil? Vende no Brasil e elas são feitas até artesanalmente, tá? Antigamente, em São Paulo, havia um restaurante chamado Alt Nuremberg, que ficava ali do lado da Hípica de Santo Amaro. Ele não existe mais. E lá você comeria... Mas você tem no Brasil inteiro, tá? Você comeria excelentes salsichas de Nuremberg. E você tem os famosos bolinhos, né? Que são os Steiners, né? No caso, no plural, que são aqueles bolinhos de carne com temperos, com páprica, e eles são feitos muitas vezes com carne de pato, porque começa a ser estranho. Porque o pato não é a comida do dia a dia no Brasil, mas na Bavária é. E o porco é também, né? Então eu tô entendendo. É de carne de pato, só que pros caras, fazer de carne de pato é que nem se a gente fizesse coxinha, é isso? Exatamente. Como o porco também. O porco na Bavária... Veja só, a Bavária não é um lugar que você tem vacas, tantas vacas, tá? Por quê? Porque são terrenos pequenos, são propriedades rurais pequenas, não é?
Madeleine, não é, Thiago? né? Então você não tem lá tanto espaço. E o porco, o pato, etc., você precisa de espaços menores, né? Agora, o mais curioso da Oktoberfest e da culinária bavária é um doce especial, né? Você tem muitos doces. O primeiro é o creme bávaro, que o famoso creme bávaro começou aonde? Na época do Império, tá? E foi uma criação de um dos cozinheiros da realeza bávara, né? Lembre-se que a Alemanha, que a Germânia eram vários estados desunificados e que foram unificados com Otto von Bismarck, né? 1870, Bismarck começou em 1848, foi até 1870. E você sabia que Bismarck ele tinha um prato preferido, né? Que é servido também nas Oktoberfests pelo mundo, que é um cozido, tá? E esse cozido do Bismarck é assim, fantástico, né? Ele leva porco, ele leva verduras, ele leva um monte de coisa. Mas hoje nós vamos deixar pro ouvinte, eu acho que uma das melhores receitas do mundo. Opa! É uma torta de chocolate que foi feita a pedido de Ludwig a seu filho Ludwig II, que era amado. E ele era tarado por chocolates. Então, o rei Ludwig determinou... Essa que nós estamos vendo a foto no estúdio? É essa que nós estamos vendo a foto no estúdio. Olha lá. Gente, você que está vendo a gente pela webcam, ó. Nossa, isso é maravilhoso. Bom. Você que não está vendo, que está ouvindo a gente no carro, depois nós vamos pôr lá no site para você fazer. E o cozinheiro que fez essa torta, que inventou essa torta, chama-se Hotter Hofer, tá? Hotter Hofer. E ele criou essa torta que tem um nome impronunciável, tá? Mas é conhecida como torta bávara, né? Torta da Bavária, torta de chocolate da Bavária. E é absolutamente maravilhosa. Olha, não conheço outra torta no mundo que tenha tanta concentração de tipos de chocolates. Ela é a torta do chocolate, ela é maravilhosa. Fala já que eu quero. Você fica matando de curiosidade. A receita vai estar no blog. Quanto que vai de chocolate? Fala. Eu vou olhar. Olha, mas olha as quantidades diferentes. Mas vocês devem olhar lá no blog. Tem mel, isso? As meninas já colocaram. Tem tá? mel, Esper, isso daí? O que tem aí? Tem um monte de coisa, tá? Ela leva manteiga, ela leva farinha de trigo, ela leva um monte de itens, tá? São mais de 12 itens, mas tá? é tudo coisa fácil, viu, gente? Não é aquelas tortas que você tem que comprar coisa que não acha em lugar nenhum, sabe? Qualquer supermercado tem tudo que tem aí. Sim, mas o divertido dessa torta é o final, não é fazê-la, viu? Poder comê-la. Eu sou um chocolatra. Então é isso, tá? Adorei. Pode comer com cerveja? Eu acho que se você pega uma cerveja doce, harmoniza bem com isso. Você pega talvez até uma Stout, que é uma cerveja irlandesa. Aliás, na Irlanda tem Oktoberfest também, tá? Em Dublin. Então, né? Vocês não... sabe qual que eu pensei? Além da Guinness? A Hot Chocolate. A Double Chocolate. A Stout Double Chocolate, que é uma cerveja fantástica, né, Marcelo? Na Irlanda é Oktoberfest todo dia, né? Mas é isso. Esper, obrigada, valeu. E pra você, a receita certinha, bonitinha, como é que você faz? Vai estar lá no nosso site, jovempan.com.br/radioatividade. Tem um recado. Tem um recado, uma coisa importante. Quem gosta de culinária portuguesa como eu gosto, tem que conhecer o livro da Hilda Vinagre. Chama-se Saudade Tem Gosto. Ele vai ser lançado agora, no dia 21 de outubro, né, Madeleine? 26 de outubro. 26 de outubro no restaurante A Bela Sintra. Isso, é uma segunda-feira, às 7 horas da noite. Para você que tá vendo a gente aqui na internet, eu tô colocando aqui na câmera. Obrigada pela dica. Nossa, sensacional. Então, post para todos. Beijos, são 5h51, chamado urgente. Estamos indo para Brasília com Zé Maria Trindade e Luciana Verdolim. O que tá rolando aí, gente? Sou eu primeiro, Madeleine? Alô, Luciana, é isso? Quem preferir, vambora. Fala aí, Lu. Olha, Madeleine, a presidente Dilma Rousseff está reunida com a chamada junta orçamentária aqui em Brasília. Está discutindo a possibilidade de reduzir novamente a meta de superávit primário. Ontem já teve uma reunião para discutir o mesmo assunto. O ex-presidente Lula esteve aqui em Brasília também, fez duras críticas à condução da política monetária
pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, diz que Levy precisa mudar o foco, precisa discutir outros assuntos e levar em consideração que é preciso criar uma agenda positiva. A expectativa é de que dessa reunião a gente tenha aí uma definição, uma posição com relação à possibilidade do governo economizar ainda menos esse ano para fazer o superávit. A presidente também embarca daqui a pouco para a Suécia e Finlândia. Agora você, Zé Maria. Boa tarde, Zé Maria. Pois é, muito Oi, boa Zé. tarde. Pois é, muito boa Ô, Zé, tarde. você não tá aí na reunião, Zé, para botar ordem nesse negócio? Eu fui para o outro lado, o Ministério da Fazenda. Há uma pressão muito grande aqui, você sabe como funciona, né? Sobre esta notícia de que o ministro da Fazenda já teria conversado com a presidente e apresentado a carta de demissão. A pergunta que se fazia ontem aqui é se o ex-presidente Lula conseguiria trocar o ministro Joaquim Levy. Há uma pressão do ex-presidente Lula e também da bancada do PT. E há rumores de que o ministro, por isso mesmo, tenha falado, olha, chegou o momento. A presidente Dilma não confirma e agora há pouco a assessoria do Ministério da Fazenda acabou dizendo que não há a carta de demissão, ou seja, nega a existência dessa carta de demissão. Olha, o mercado financeiro, os investidores em geral, não gostaram desta notícia de saída de Levy. Diz o mercado que não há uma indicação de quem poderia substituí-lo com credibilidade para afiançar a política econômica da presidente Dilma Rousseff. Exatamente por conta desses boatos, o mercado financeiro acabou tendo interferência e isso acabou preocupando até políticos de oposição aqui, viu? Há quem diga que o último sustentáculo da presidente Dilma seja exatamente a credibilidade e tudo que envolve Joaquim Levy. O Partido dos Trabalhadores que critica e o ex-presidente também, porque, segundo ele, precisa um ministro da Fazenda com novo eixo de política econômica para crescimento e distribuição de renda. É isso aí. Ô, Zé Maria, mas vamos aqui, olhando para a lente da verdade, abrindo seu coração para mim. Nós estamos ouvindo agora isso mais forte. Mas quanto tempo já faz que está rolando por aí um boato de que estão chamando gente para uma outra equipe, sondando gente, esse tipo de coisa? Pois é, olha... Você não tem amigo que já foi sondado? Faz mais de mês? Pois é, a história é o seguinte, o Partido dos Trabalhadores está muito incomodado e a presidente está numa aproximação exatamente dos movimentos sociais que não gostam da política de Joaquim Levy, né? E enquanto isso, a presidente está desfrutando desta credibilidade de Joaquim Levy. Eu já ouvi até aqui que o patrão dele de um banco aí disse à presidente Dilma que ordenou que ele continuasse ministro, sabe? Por ele já teria pedido o boné, como se diz, né? Me dá meu chapéu que eu vou me embora. O fato que ele chegou com toda a pompa, mas agora não é mais bem assim, né, Madeleine? Valeu, Zé Maria. Beijo, Zé. É uma política pesada, difícil, né? Preciso de alguém muito forte para levar uma política assim e necessária. É isso. Muito boa noite, boa tarde a todos. Falou, são 5h55. Os gênios do Legislativo. As ideias mais brilhantes dos nossos parlamentares. Ô Marcelo, estamos ao vivo com câmeras. Exato, também. E as produtoras ficam tirando sarro de mim. Por quê? Qual seria essa razão aqui, né? É o dia inteiro isso aí. Olha, deixa eu aproveitar aqui, olha, já que o Esper traz uma sexta-feira sempre gastronômica, eu trouxe um projeto hoje que limita alimento pouco saudável. Você se lembra dessa história, Madeleine? O deputado Rui Falcão, do PT, hoje presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, apresentou um projeto em 2008, 183, que foi aprovado em 2012. Então ele vedava qualquer tipo de publicidade, rádio e TV, num horário muito extenso, da manhã até a noite. Então não poderia haver publicidade alguma. Naquela velha história, o meio publicitário questionou, mais uma vez, questão de censura. O PT que sempre gosta de trazer sempre à tona essa possibilidade de controle da imprensa. Então foi um projeto muito polêmico, foi aprovado. Havia até o apoio de algumas ONGs aí ligadas às crianças nesse projeto. Ele foi aprovado, mas foi integralmente vetado pelo governador Geraldo Alckmin na sequência, porque ele alegou o seguinte: essa é uma legislação federal. Ou seja, quer dizer, não há competência da Assembleia Legislativa, primeiro dizer o que é saudável ou não e também restringir essa publicidade. Seguinte,
Eu não posso comentar isso, porque tem uma foto minha na Folha de São Paulo. Eu fiz lobby pelo projeto, fui eu que fui entregar. Eu lembro, eu que informei você que o governador tinha vetado isso. E eu entrei correndo numa sala. Então você é culpada. Eu entrei correndo numa sala que não podia entrar com 100 e não sei quantas mil assinaturas. Tá vendo? Você é culpada. Mas eu queria que tivesse aprovado esse projeto, porque eles ficam comprando essa merenda escolar. Aprovado foi, né? Ele foi vetado depois. Foi vetado lá depois. Mas enfim... Tá vendo como a liberdade total aqui de imprensa? Mano? Aqui é liberdade total de imprensa. Vem o outro dar pau no projeto que eu defendi, mas vai estar lá no nosso site. jovempan.com.br/radioatividade. Para de zoar o nariz do Marcelo. Aliás, você devia ter orgulho do seu nariz grande. Eu não posso falar nada também, mas o do Marcelo ganha muito do meu. Se eu usaria de marketing. Enfim, estão mandando a gente embora. Tchau, beijo, até segunda. Tchau, eu até amanhã, tchau. Radioatividade. Teleton, eu ligo pra você ficar bem.